Bom dia, canal da G7, o grande ser humano que somos nós. Estamos aqui no YouTube agora, né? Pela manhã eu fiz a matéria para botar no Instagram e o tempo é bem rápido, né? E aqui eu faço, no YouTube eu faço a propaganda, quem está patrocinando a gente, né? Que é a Padaria Quali, que fica na padaria e lá vocês lá fazem uns pãozinho bem torradinho, fica ao lado do Soberano. Você vai ter um bom atendimento, com boas pessoas, com um sorriso no rosto, atendendo vocês. Lá você encontra quase tudo nessa padaria, minha gente. É, falando no francês, o francês é muito bom de lá. E lá tem aquele velho francês que todo mundo gostava, né? Aquele francês maiorzinho, né? Que hoje em dia você não encontra. Lá você encontra, na padaria Quali. É o pão perfeito. E também o patrocinador Rações de Ouro Preto. Lá também tem um casaco para lhe atender muito bem. Lá você encontra de tudo para o seu animalzinho. E o assunto, como eu falei bem rapidinho pela manhã no Instagram, é sobre a pessoa educar uma criança meia moleque não, totalmente desorientada, né? Por conta desse mundo que nós vivemos, fazendo atos constrangedores, né? E a gente evita de falar certas palavras que quem acha que vai constranger ela. Não vai não, minha gente. No momento aquela criança que fez o ato, porque às vezes até uma criança não é nem adolescente. Mas no momento aquela criança que fez esse ato constrangedor, como no qual de roubar, ou então está no mundo das drogas, você tem que chamar ele dando nome aos bois. Dizer para ele que você não está criando um marginal seu, não. Nem um ladrão. Você tem que dar nome aos bois mesmo. E se for pessoa que mexe com droga, dizer que estou criando gente. Não é um drogueiro, não. Não sei nem se a palavra é essa. É sério, minha gente. Mas quem só pode falar isso é os pais. Ou então aquele que está com a tutela, né? Que está com a guarda. Eu estou olhando aqui que agora o quadro de Allan Kardec está do lado direito, né? Pela manhã está do lado esquerdo. Então é isso, minha gente. Você tem que educar certo. Não tem essa que vai criar o trauma, não. Se cria o trauma se ele tivesse feito o ato. Mas se ele fez o ato e está fazendo, é porque ele tem necessidade de a pessoa, o externo, chamar a atenção dele. O externo quem? O pai ou a mãe, ou então aquele que tem a guarda. Porque ele tem um problema de não ter o espelhamento dentro da mente. E normalmente o adolescente e criança normalmente, aí que acrescenta mais ainda, eles não têm aquele equilíbrio não, na mente não. Porque justamente que são adolescentes, que devia ter, né? Adolescente já devia ter, não é nenhuma criança. Mas o quê? O eu, aquele eu nojento, que eu digo que é o eu nojento, é o eu da matéria, né? Das imperfeições da gente, da sombra da gente, fala mais alto, quer ter aquela coisa de todo jeito, quer sentir aquela sensação de toda forma, sem ver que aquele ato é constrangedor, mas a força do eu é tão grande que ele termina fazendo. Então o que, minha gente? Cabe a gente, que são os pais ou a mãe, chamar a atenção dele dando nome aos bois do ato que eles estão fazendo. Aí você diz assim, ô Geraldo, qual é a idade? E aí você chega assim e vai constranger aquela criança, na idade que ele fez o ato constrangedor. Não vai criar nenhum trauminha dele. Ele criou trauma, ele parou de roubar, ele então parou de pegar aquela droga? Não, então não está criando trauma nenhum nele. Então cabe você, o pai e a mãe, reforçar, porque ele não tem, às vezes tem a pessoa com problemática na mente, tem um probleminha de não ter esse espelhamento. E vai crescer uma criança desequilibrada, cada vez mais querendo, porque quer e acabou, e não tem que controlar, terminando virando um marginalzinho, em todo sentido, virando um assaltante, né? Super perigoso, ou então ter um assassino. Por quê? Porque vocês não fizeram, não tem ninguém para dar um suporte para aquela criança. Ou então pode ter tido e alguém pode estar atrapalhando, né? Isso acontece muito em família, minha gente. O pai quer educar de uma maneira e a criança está totalmente desajustada. Porque normalmente está em um lar que só tem um pai que está ali. Eu digo que esse pai é um guerreiro. Se ele ficar vivo, é um guerreiro. Eu conheço um, viu?
Eu conheço um. Mas é muito difícil. Só que fique em pé, o pai que fique em pé, só se o pai tenha um conhecimento espírita, isso é muito forte mesmo. Que às vezes a família toda atrapalhando na educação daquela criança e aquela criança se perde. E ainda mais tem vezes que tem a família estruturada de religião, tem uma religião, mas o ego da família é tão grande, que estraga aquela criança que nem é daquela mãe, quer dizer, não é daquela avó, né? Atrapalhando o pai a educar a criança. Tem muitos por aí. É como o Chico Xavier falou, a maioria no presídio, que estão tudo presos ali, foram famílias que não foram empáticos com aquele homem. Quando criança, na vez de o pai e a mãe chegar para ele admitir que errou, não querem admitir, porque aquele velho ditado, aquele velho conceito, sou seu pai. Já vi esse pai errar? Eu conheço alguns de meu filho, você só das minhas trompas, né? Das minhas trompas. Eu amo você, eu quero o seu bem, mas está errando. Ou então aquele pai que fala assim, eu sou seu pai, errado ou certo, eu sou seu pai. Infelizmente, né, é uma frase muito grosseira. Apesar de é admissível para homem que não teve nenhuma educação espiritual, né? Eu ainda abaixo a cabeça para essas pessoas, mas quando tem pessoa da família que tem o conhecimento, aí a espiritualidade, como diz Allan Kardec, e toda religião vai ser, que vai ser mais cobrado aquele que tem um conhecimento, não é verdade? Aquela pessoa, aquele homem da casa que não tem o conhecimento, esse vai ser menos cobrado, porque ele foi educado sem nenhuma estrutura religiosa, né? Então vamos dar de César o que é de César. Um exemplo, se eu estou com conhecimento e estou tomando atitude errada por conta do meu ego, eu vou ser o mais cobrado. E eu vou demorar a ascender no mundo espiritual. Essa vida para a Terra vai ficar estacionado. Não é porque eu sou inteligente, eu tive um poder econômico muito grande, eu estou me evoluindo, ou então porque eu fiz bondade. Se fosse assim lá no céu, estava cheio de anjozinho, né? Com as asinhas branquinhas. É o que mais tem deputado, né? Porque o que mais sabe dar dinheiro, dar terreno, cala a boca. Mas com boa atitude não tem ninguém. Tem pelo ego, né? Como a gente ouve muitas pessoas dizer assim, eu vou criar minha neta, mas vai ser do meu modo. Essa criatura tem uma sombrinha, não tem, minha gente? Uma sombrinha escondida. E às vezes ela ama até muito filho. Pode até ser que ela ame muito esse filho, mas ela está estragando por conta do ego dela. E esse filho, se não for forte, vai se acabar, né? E às vezes esse filho amou muito essa mãe. E até ama, né? Mas às vezes não tem mais possibilidades de estar perto, porque a mãe está cega de ego. O ego de mãe, né? Infelizmente, e o ego de pai também, às vezes, que estraga aquele, não posso dizer, aquele ser humano, que às vezes eles conseguem sobreviver e ascende no mundo de Deus. E como é que todo ser humano deve ascender quando você anda na luz? Quando você anda na luz, na pegada, Deus está dando suporte. E vai fazer esse pai subir até onde ele chegar, dizer, fica aqui ao meu lado, porque você foi guerreiro, e você soube que se não soube, mas quis educar aquela criança, né? Não foi por conta de você que aquela criança perdeu. Esse homem pode ficar com a cabeça erguida, não foi por conta deles, foi por conta da família. E esse que para Deus, esse é guerreiro, esse deve ascender. Não é porque aquele que estudou e tem uma posição boa no mundo que deve, não. É aquele que está fazendo as obras de Deus, aqueles que estão seguindo na luz, minha gente. O mundo espiritual só abraça aquele, e às vezes é o menos favorecido mesmo. É aqueles que estão na luta, no dia a dia, né? Estão na luta no dia a dia, não ficaram inteligentes, mas são humanos de verdade, estão andando na luz de Deus, ou então na luz que você é. O Deus está dentro de cada um de nós, minha gente. A igreja está dentro de você. Não adianta você ser crente, ser católico, se você não carrega a igreja dentro da tua cabeça. Ou então, o Deus dentro da tua cabeça.
A gente, para ter uma religião e dizer eu sou crente ou então eu sou espírita, você tem que fazer jus do que você prega. Você tem que viver. Ou então, a minha camisa que eu inventei, né? A moda G7. Olha minha prepotência. Eu inventei não. Deus deu a luz na minha mente para eu intuir fazer essa camisa, para a gente vestir o que a gente é, o grande ser humano que somos nós mesmos. Vamos olhar com mais profundidade para o outro ser humano, minha gente. Não é à toa que a marca da camisa é o olho, indicando que você tem que ter um olhar mais profundo um para o outro. Lembre que a vida só funciona com todo. A palavra humano vem de eu e o outro. A palavra humano vem de humanidade. Cada um de nós tem aquela frequência, mas a gente só funciona no total, no final, só com todos dois juntos. A mandala. Só tá pronta a mandala quando todos estão juntos ali. Aí forma aquela figura harmoniosa, né? Às vezes é um rosto de uma pessoa, ou então é o rosto de Deus, ou então é uma foto de uma flor se abrindo. Cada um com a sua frequência, todos juntos, formou uma flor. É isso que é a vida. É a gente sempre ser majestoso com o próximo, ainda mais que aquele que mais precisa, que a gente deve ser grande. É quando o seu espírito se evolui, é quando você olha para o outro que mais precisa. Daquele bom dia que está na frente, aquela pessoa que é mais humilde. Não você dá um bom dia para aquela pessoa que tem dinheiro, né? Aquela pessoa é grande de posição, não. Deus não quer isso, não. Para Deus, você se evolui quando você chega perto daquela pessoa menor. É por isso que a palavra é majestoso. Você já viu a pessoa ser majestoso com a pessoa que está na posição grande? Não. Majestoso já está dizendo, você é grande com o outro. Como é que você só pode ser grande se aquela pessoa é rica, mas que tem as condições melhores que você? Né? Nunca vai ser. Seja majestoso. Ser majestoso é você ser grande com aquela pessoa que é mais humilde, que o poder aquisitivo é bem mais fraco, ou então o conhecimento de inteligência seja muito precário, muito fraco. Quando a gente chega perto dessas pessoas, é quando o teu espírito é iluminado e vem tudo de Deus vai para perto de você. Tudo que está traçado na tua vida, e a teia de aranha vai aparecer, e tua vida vai ser uma vida mágica. Foi como Deus me abraçou. Foi quando eu entrei na pegada mesmo de um discípulo. Vocês podem me chamar como quiser, como mago, como discípulo, como apóstolo. Mas porque eu estou seguindo, minha gente. Ou pelo menos tento seguir. E eu quero que alguém, se eu estiver errado, que alguém venha chamar a atenção comigo, me chame no canto e fale, Geraldo, tu está errado. Eu vou ver se eu estou errado mesmo e me conserto. E peço desculpa. Você é forte, ninguém, quando você vai pedir desculpa. Você se evolui para Deus quando você vai se redimir. Tu cresce tanto. A tua luz, quem tem poder de ver o espírito, quem tem poderes paranormais, olha para outra pessoa e vê. A pessoa vai olhar o teu campo vibratório tão azul, tão bonito. Quando você tem força de pedir desculpa àquela pessoa, é quando você cresce. Não é você achar que você... ele que vê. Nessa hora que você pensa dessa forma, o teu poder de Deus diminui cada vez mais. Grande é aquele que sabe que está errado e vai pedir desculpa ao outro. As tuas células ficam tão blindadas, nenhuma doença pega. A lei da atração, o mundo quântico é isso, minha gente. O mundo quântico é quando você segue da luz. Foi quando você achou o ponto quântico mesmo, a energia quântica. Ela que é a energia que ninguém derruba. É o mistério de Deus mesmo, é você andar na pegada. Você fica em sincronia com Deus mesmo. Deus conversa com você no dia a dia, minha gente, através dos números. Mas para isso você tem que seguir como Deus quer. Não atrapalhando na vida daquela outra pessoa que está criando aquela criança. Não seja desumano. Tenha compaixão e admita os erros para o outro. Não venha se prevalecer porque é mãe e vai ficar por isso mesmo. Não pode não. Para Deus, Deus está contando. Está tudo sendo contado. Fosse negócio de 1 mês, 3 meses errando, mas tem coisa que é 10 anos, aquela mesma falha, e o ser humano sendo humilhado, às vezes, humilhação triste, coisa pesada na família, que é a questão de uma educação de uma criança, isso é coisa, para Deus, isso é uma coisa fundamental, é muito grave, e não somente para Deus, e para aquele ser humano que viu a filha dele se estragar, que não foi por conta deles, né? Foi por conta da família. E às vezes o principal é o pai e a mãe,
que bota os irmãos tudo a perder para aquele outro pobre coitado. Então vamos ser grandes seres humanos, minha gente. Vamos ser um herói da família. Um herói só vai ajudar aquele outro que está sendo humilhado. Basta um acender da família, que a família se regenera. Mas enquanto todos estiverem fazendo a cabeça de um, aquela família não se levanta, não. É sério. Basta um daquela família que está machucando o pobre coitado, basta um ficar para o lado dele, aquela família pode se resgatar. Pode ter a reforma certa, como a espiritualidade quer. Às vezes é necessário que o mal chegue no extremo para ter as devidas reformas. Uma boa tarde e tudo de bom para vocês. G7, o grande ser humano.